Olá, você que está nos assistindo aí no nosso canal. Nós somos o grupo Voz da Reforma, né? Estamos querendo dar voz à reforma que dá voz à palavra, à Bíblia. Somos só a Escritura, né? Você é convidado a estar conosco aqui nessa hora e meia para refletirmos, né, continuarmos o estudo na Confissão de Fé de Westminster, que é o símbolo de fé das igrejas presbiterianas. Nós, na semana passada, concluímos o primeiro capítulo que diz das Sagradas Escrituras. Hoje, iniciamos o segundo capítulo, que é sobre de Deus e da Santíssima Trindade. Né? Hoje, nosso grupo está conosco o nosso irmão Diácono Alfer, da Igreja Presbiteriana de Vila Menezes. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver nos assistindo depois. Boa noite, reverendo Edivaldo, Manu, Leandro e reverendo Isaac. Está conosco também o nosso irmão missionário Leandro. Boa noite, a graça e a paz, Deus abençoe e vamos para cima aí que Deus vai falar muito com a gente, em nome de Jesus. Está conosco também o nosso irmão Manuel, né? Ele, o Leandro, da Terceira Igreja Presbiteriana de Lavras. Boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria ímpar em poder estar com todos aqui nessa noite, aprendendo e, mais uma vez, podendo absorver mais sobre a porção da Palavra de Deus. Está conosco também como membro fundante do grupo nosso irmão Diego, também da nossa Igreja Presbiteriana de Vila Menezes, Nepomuceno. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com os irmãos aí para aprender mais um pouquinho sobre a confissão de fé. E o nosso convidado, que já tem feito parte desse grupo, né? A benção de tê-lo aqui já pela segunda vez, salvo engano, o reverendo Edivaldo. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois também, né? Um abração aí vocês aí. Deus abençoe. Reverendo Edivaldo, pastor da Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Segunda Igreja Presbiteriana de Barra Mansa. Barra Mansa. Tá ali perto. Do lado de Volta Redonda, pertinho. Tudo junto aqui. Certo, Segunda Igreja Presbiteriana de Barra Mansa, né? Então vamos seguir. Então esse é o nosso grupo, né? Nosso intuito é dialogar, conversar, bater um papo bem legal aqui sobre a confissão de fé. Eu inicio com as leituras. Antes de começar a leitura, todos já apresentados, gostaria de lembrar, né? Curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal Voz da Reforma, que está lá no YouTube, onde você deve estar assistindo aí. Curte, comente, né, dê sugestões, nós vamos sempre ouvir aí a nossa pequena audiência, conforme vocês solicitarem, vai ser bênção ouvi-los lá nos comentários. Passemos então, capítulo 2, faça a leitura, né? Título, de Deus e da Santíssima Trindade. Então, o primeiro foi da Sagrada Escritura, agora de Deus e da Santíssima Trindade. O parágrafo 1 diz o seguinte: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, é imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta, né, essa vontade, e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam. E, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Então, este é o primeiro parágrafo do capítulo 2 de Deus e da Santíssima Trindade. Né? O meu comentário inicial é que, como os irmãos perceberam aqui, este primeiro parágrafo vai tratar dos atributos de Deus, né? E a gente não pode passar por ele sem lembrar daquele livro que é quase livro-texto dos seminários, né? Os atributos de Deus, do Arthur W. Pink, né? Que nos presenteia com
a bênção ali de 2, 3, 6, até 8 páginas cada atributo, mas com uma profundidade muito grande, né? Descrevendo cada um dos atributos de Deus, né? É uma bênção. Eu tive o privilégio de ministrar todo esse livro na igreja que eu plantei aqui em Lavras, Beldorado, e foi uma bênção a gente passar, porque às vezes tinha um atributo que demorava aulas, tendo em vista o tanto que a Escritura tratava dos atributos. E é maravilhoso, porque quanto mais a gente estuda sobre os atributos, mais a gente vê que a gente não consegue captar um cisco do ser de Deus. A gente não consegue captar o mínimo do que até deveríamos pela palavra do tamanho de Deus. Deus é muito grande, né? E é isso que a gente vê aqui, são todos esses atributos, né? O catecismo maior que nós temos estudado lá na nossa igreja de Vila Menezes, né, Pomoceno, ele tende a ser a confissão em pergunta, resposta e Bíblia, né? E nele, uma das primeiras perguntas é quem é Deus. E quando ele descreve quem é Deus, ele cita muito do que está aqui no primeiro parágrafo, né? Deus é este ser com esse monte de atributos, né? E aí o Ayrton vai dizer lá no livro dele, né, com os atributos sendo características do ser desse Deus, né, que é tudo isso e que a Bíblia diz sobre isso, né? Veremos adiante, ficaremos talvez toda essa live conversando sobre os textos, né? Se você reparar aí, quem tiver em mãos, vamos ter aí 3 folhas e meia só de referência bíblica, né? Então, a Assembleia de Westminster debruçou-se e muito na palavra santa, na Bíblia, para destacar nos versos e nos textos aquilo que Deus é. Vou passar a palavra para o reverendo, e aí a gente segue depois o pessoal que for levantando a mãozinha aí sobre o primeiro parágrafo de Deus e da Santíssima Trindade. Reverendo Edivaldo. Irmãos, esse assunto é maravilhoso, né? Além de atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, né? Ele é dividido mais ou menos assim. Os incomunicáveis, eles têm relação profunda com o ser de Deus, na sua essência, e é dele. Ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, né? Ele é o governador absoluto único de todas as coisas. E os atributos comunicáveis, incomunicáveis, eles são intransferíveis, eles são somente do Senhor. O Senhor não divide eles com ninguém. Então, isso tem muito a ver com a supremacia, com a soberania, um governo único, poderoso de Deus sobre todas as coisas. Já quando os atributos são comunicados, principalmente pela revelação de Cristo, né, que condescende, que desce, aí eles são transferíveis, eles são desafiados, nós recebemos o desafio de desenvolvê-los. O amor gracioso, a misericórdia, a longanimidade, a bondade, isso é o que a gente percebe em Deus, gera uma gratidão gigante por quem Ele é, pelo que Ele fez, e aí a gente começa a gostar tanto da coisa, que por gratidão e por satisfação, a gente passa a aplicar isso no dia a dia, em família, no trabalho, nas eventualidades do dia a dia. Então, esse assunto ele é maravilhoso, né? Eu gosto dele. É um assunto que eu tenho ensinado na igreja. Trabalhei 2 semanas, né? Não, sei que dá para trabalhar o ano inteiro com esse assunto, né? Se você pegar 54 semanas e trabalhar um ano todinho com a igreja, com os atributos divinos, você vai amadurecer muito a visão doutrinária de Deus, da igreja, acerca do ser de Deus. E eu gosto desse ser de Deus, né? Eu gosto dessa conspiração santa da Trindade a meu favor, a favor dos eleitos, né? E isso é muito importante e gostoso de estudar, né? Um assunto excelente, né? Vamos nos divertir, aprender, crescer, adorar e admirar, né, o nosso soberano Jesus. Muito boa palavra, reverendo. Bem isso, eu também, quando cheguei nesse assunto, a minha opinião é bem parecida com a do senhor. É bênção demais a gente poder parar para refletir, né, sobre os atributos. É maravilhoso. Diácono Alifer.
E não, realmente é um assunto impressionante, né? Muito bom, muito gostoso de estudar mesmo. Desperta bastante curiosidade na gente, né? A gente procura um pouquinho, quer saber um pouquinho mais. E por isso que talvez a Confissão fez desse um capítulo com tanta referência bíblica, né? E aí, se eu fosse pensar aqui, lógico que o que eu vou usar agora resume um pouco do que está aqui, mas não é tudo, né? Mas eu gosto muito da definição de Deus dada por Santo Anselmo. Se eu não me engano, é ele mesmo. Se alguém lembrar, por favor, me ajude. Mas se eu não me engano, é ele mesmo. Ele falava que Deus era o ser maximamente grande. É o ser máximo. Então, se ele é o ser máximo, essas outras características dele, elas vêm por consequência, né? Consequência lógica. Inclusive a própria existência de Deus. Os apologetas, eles utilizam muito essa definição de Deus maximamente grande, ser um ser maximamente grande, para poder justificar que ele existe, né? Porque se ele é maximamente grande, então ele existe no mundo possível, né? Então, se ele existe no mundo possível, ele existe em todos. E aí, enfim, os filósofos vão brincar muito com essa definição aí. E aí eu gosto muito também quando a Confissão ela trouxe aqui, ó, o qual é infinito em seu ser e perfeição. Então, não há mácula em Deus, não há mancha em Deus, não há erro em Deus. Às vezes, alguns teólogos caem, teólogos entre aspas, né? Alguns falastrões por aí na internet caem na tentação de falar que, nossa, acontece tanta tragédia no mundo, portanto, Deus não consegue impedir, ou portanto, Deus não sabe que vai acontecer. Você está limitando um ser que é perfeito, que é grande, que é enorme, né? Então, esse capítulo da Confissão, ele vai calar muito essa ideia, né? De que Deus não sabe o futuro. Não, Deus sabe o futuro, ele decretou o futuro, ao mesmo tempo nós somos livres para agir no mundo que temos, e ele não é pego de surpresa em nada, inclusive nem na queda de Adão, nem na queda do diabo, Deus foi pego de surpresa, né? Então, esse capítulo também serve para trazer muito essa visão aí. Perfeito, Diácono Arthur, nosso irmão Manuel. Top. Minha primeira fala inicial é um pouquinho mais curtinha, mas esse capítulo 2 iniciando, né? Ele vem não somente para apresentar, né, esses atributos, né? Eu acho que os atributos sendo consequência do poderio e a divindade, né? Até então, atributos que são as características que compõem o seu ser, né? Mas também vai estabelecer base, né? Base sólida, principalmente para nós que somos de raiz reformada, né? Base para adoração, né? Base para o entendimento do caráter do próprio ser de Deus. Né? Então a confissão ela molda e mostra o quanto nós estamos adentrando mais e mais a um ser completo, ao mesmo tempo complexo, né? Mas que em tudo nos revela a sua vontade e o seu caráter, né? Nos chamando a reverenciar a Ele, né? Por seus atributos que vão ser transcendentais, né? Incomunicáveis, comunicáveis, né? Imutabilidade, cognoscibilidade, sua bondade, justiça, amor. Então isso só mostra o quanto nós nos aprofundamos num Deus que está transcendente mesmo, né? Só que ao mesmo tempo perto, ao mesmo tempo revelacional, né? Ao mesmo tempo próximo de nós. Então isso mostra, né? Principalmente a abrangência que a gente tem em exaltar a Deus, né? Servindo de fundamento principalmente para a nossa vida cristã, para a nossa vida de adoração, não colocando o eu como um ser superior, né? Até mesmo ao conceito de Deus, mas entendendo que todos nós estamos abaixo do seu poder, abaixo desses atributos, e ao mesmo tempo também atributos comunicados a nós, né? Ainda que nós, pelo pecado, deturpamos esses atributos, sejam eles amor, justiça, perdão, né? Então a gente vê o quanto o reflexo da sua glória também nos transforma, né? Então os atributos falam do ser de Deus, mas também apontam para a necessidade de sermos exortados, né? Em adoração, em louvor, em gratidão pelo caráter do ser de Deus. Bom, ótimo, meu irmão. Irmão Leandro.
Cada um já falou, né, sobre aquilo, falou bastante, e é maravilhoso, né? Porque quanto mais a gente conhece Deus, quanto mais a gente aproxima, a gente vai tornando uma pessoa. É o que eu falo para os meninos, quando a gente está no CT, é impossível a gente aproximar de Deus e continuar sendo igual. Agora pensa bem nos atributos, tipo, um Deus tão grande, fez tudo, tem esse prazer de relacionar com a gente, de deixar esses atributos no qual a gente pode se espelhar nele, e a coisa mais linda, assim, eu acho que é o amor. Até Paulo fala, né? Entre a fé e a esperança, o amor é o maior deles. Então, assim, esse amor que Deus tem, esse cuidado que ele tem, quando o Aleph estava falando ali sobre não pega, gente, ninguém pega Deus, tudo está debaixo da soberania dele, mas esse amor é que constrange, o amor dele constrange. Foi o amor dele, através da vida do pastor Edivaldo, que constrangeu minha vida, e é esse amor que tem marcado os lugares onde que a gente passa. O melhor atributo de Deus que eu vivi na minha vida foi o amor, porque era uma coisa até então que eu não tinha. E quando você consegue sentir isso de Deus e transmitir isso para as pessoas, aí isso é maravilhoso. Isso transforma vidas, transforma lares, transforma lugares, transforma. É o atributo de todos eles. É que nem o Reverendo Val está falando. A gente poderia, na igreja, dar aula um ano inteiro sobre os atributos de Deus, porque é maravilhoso. Ele é muito grande. O Diego parece que caiu, né? Eu vou, enquanto ele não volta, eu vou, né? Eu estou pertinho da bibliotequinha aqui, já aproveitei para pegar, né? Esse é o texto que eu citei. Os atributos de Deus do R.W. Pink, né? A minha é pela PES, mas tem outros editores. 145 páginas apenas, mas de muita profundidade, né? Vou citar aqui rapidamente. Ele fala aqui de 16 atributos, né? Solidão de Deus, decretos, onisciência, presciência, supremacia, soberania, imutabilidade, santidade, poder, fidelidade, bondade, paciência, graça, misericórdia, amor e ira, né? Então cita 16 aqui que a gente vai inclusive ler sobre aqui a partir de agora, né? Que são as referências, como eu disse, as referências do primeiro parágrafo, são quase 4 folhas, né? Então vamos iniciar falando aí das referências, né? Deuteronômio 6,4, ele diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Como é muito aqui, eu vou ler umas 2 ou 3 e aí a gente comenta. Acho mais fácil, né? Deuteronômio 6,4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 1 Coríntios 8, 4 e 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. 1 Tessalonicenses 1,9, aí já eu paro aqui. Pois eles mesmos, tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Né? Então, esses 3 versos, Deuteronômio, Coríntios e Tessalonicenses, traz aqui sobre a unicidade de Deus, né? O Herto, lá no livro dele, ele vai chamar de a solidão de Deus. Né? A solidão é uma palavra que a gente acha que às vezes não cabe a nós, no nosso português, mas essa questão da solicitude, a unicidade, da questão de que Deus é único, né? Como até o Diego citou numa reunião das nossas que a gente teve aqui a nossa reunião familiar aqui em Lavras, ele cita esse Shema, né, o Deuteronômio 6,4, né, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né, era um chamamento, né, era uma das práticas de culto
de vida do povo de Israel, que era dizer isso: olha, presta atenção, o Senhor é único, não existe outro, né? E o apóstolo Paulo, tanto a igreja de Corinto quanto a Tessalônica, vai dizer isso: olha, questão de comida sacrificada, isso e aquilo, isso tudo é ídolo em si mesmo, né? Por quê? Porque não há outro Deus senão o nosso, né? Então tudo aquilo que foi inventado aí é outras coisas, né? A gente percebe as pragas do Egito, né? Que alguns teólogos você conhece, eu vou com eles, de que, inclusive tive um estudo sobre isso na igreja, de que cada praga era praticamente era Deus combatendo um Deus diferente, né? Um dos 10 maiores deuses, porque não era só esse que tinha lá, né? O panteão egípcio era gigantesco. Então, a gente percebe isso, um chamamento à questão do nosso Deus ser único, e isso é muito importante, né? Importante porque a gente trata isso como absoluto, assim como a Bíblia é absoluta. Isso no mundo que é relativista. Então, é muito importante a discussão dessa no nosso meio, nos nossos dias, tendo em vista que tudo é relativo. Todos os seres são relativos, todas as situações são relativas, e a Bíblia diz: não, existe absoluto. Existe um Deus absoluto, um Deus único e verdadeiro. Vou passar para o reverendo comentar, depois o Manu. A gente tem um sumário da vontade de Deus quando ele combate os 10 deuses do Egito são combatidos, e aí o Senhor dá 10 mandamentos e passa a ser o filtro da realidade espiritual do povo de Israel, até resumindo, né, fazendo uma síntese de toda a vontade de Deus, né? E o primeiro mandamento ele é claro, né? Não terás outros deuses, que sejam 10, que sejam 20, que sejam 30, que sejam quantos forem, diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Aí quando a gente pega Deuteronômio capítulo 5, que refaz os 10 mandamentos, e agora Deuteronômio capítulo 6, o Shema Israel vai dizer assim: olha, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? A grande luta do homem desde então, desde da queda de Adão até o último homem nesse mundo, é não trocar Deus por nada. Ele é único, né? Ele é o único que é onipotente, ele é o único que é onisciente, onipresente, santíssimo, livre, conforme a gente está lendo aqui na confissão de fé, né? Ele é o único que é vivo e verdadeiro, o único que é infinitamente perfeito, espírito invisível, imutável, todas essas 12 características que tem aqui no capítulo 2, né, no primeiro parágrafo aí, todas essas características aí definem que a gente não precisa de nada que não seja o Senhor, né, o Senhor único, poderoso, né, que dá a ideia de viver para a glória dele mesmo, né, com a confiança gigante na sua supremacia de verdade. Então, é interessante a gente pegar esses textos todos, né, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses 1:9, e entender que o nosso Deus, além de ser verdadeiro, é vivo e não gosta de ser trocado. Não terás outros deuses diante de mim, não adore outro Deus. Aí Jesus, quando ele vai dar aula para a gente sobre isso, ele fala: quem quiser vir após mim, o que ele diz? A si mesmo se negue. Opa, existe Deus maior contra Deus do que o ego? Eu não conheço, né? Esse Deus aí é terrível. Então, a gente está aprendendo a abandonar a si mesmo, como Adão não fez, como vários homens da Bíblia não fizeram, né? E essa tem sido a lição para o nosso coração, né? A gente olha para os atributos de Deus, é para a gente admirar, né? O Salmo dos atributos é o Salmo 139. A gente olha para Deus para admirar, né? Oh, que absurdo, que coisa gigante é esse Deus que nos amou, que nos comprou e que escreveu todos os nossos dias. Um de vocês disseram, né? Deus, ele não conhece o futuro. Deus, ele escreveu o futuro. Ele está no governo único, último e absoluto de tudo que ele escreveu. Decretou na eternidade, agora persevera na vida da gente através da sua bondade, da sua misericórdia, né? Através da sua providência. Né? Decretou, sustenta e age na nossa vida através da sua providência, para a gente ter fé, para a gente ser alimentado com essa verdade e viver dias maravilhosos, né? E Deus, é isso que eu estou acompanhando os irmãos aqui, junto com os irmãos. Certo, muito bom. Manu.
Reverendo Tim Keller, né? Timothy Keller, ele diz que tem uma frase dele que fala que se o Deus se Deus que você adora concorda com tudo que você faz, cuidado que você tenha adorado uma idealização de si mesmo, né? Então, é essa a ideia de às vezes você colocar-se, né, através do ego como um Deus também, né? Casa bem com o que o reverendo comentou agora mesmo. E lembrando, né, que esses textos eles vão reforçar justamente essa ideia de que Paulo vai começar afirmando sobre essa questão de ídolo, né? E ídolo são infinidades de meios para você criar, né? Seja bens, dinheiro, pessoas, cônjuge, filho, né? Tudo que ocupa lugar de preeminência no seu coração é considerado um ídolo. E esses textos eles vão mostrar justamente a doutrina do monoteísmo, né? A crença, né, justamente de que há um único Deus verdadeiro, né? E toda a nossa devoção, todo o nosso coração e empenho precisa estar tão somente nele, a fim de adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo e até mesmo em dedicar praticamente todo o nosso tempo a ele, né? Em devoção, em serviço, em obediência, né? Para a glória tão somente dele também. E aí Paulo começando a mostrar, né, justamente isso com relação a um só Deus Pai, né? Depois com o Senhor Jesus Cristo. E isso vem com a base, né, que nós temos da teologia reformada, que seria também a economia da Trindade, né? A própria Trindade, em relação ainda que não esteja completamente explícito, mas você tem a separação, né? Aqui explicitamente, né, separando como Deus Pai, Jesus o Deus Filho, e mostrando essa distinção das pessoas na economia da Trindade, né, justamente para mostrar esse aspecto de que é um Deus só em essência, é um ser completo, é um ser em seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, exercendo-os na figura de Cristo e também como Deus Pai. Né? Então, é muito importante a gente entender isso, né? Como Cristo, mediador da criação, né? Tudo isso sendo os seus atributos de forma explícita, né? Aflorados para que o homem veja que é exercido esses atributos. Então, mas entendendo que há uma essência, um só Deus, né? Para a sua própria glória. Né? Então, é essa busca também de entender quem é esse ser, né? Os atributos vão fazer isso, né? Eles vão compor o ser de Deus. Eles vão mostrar em essência que não há nada que se compara a esse ser, né? E isso evidenciando a forma de como devemos adorá-lo, né? Como devemos buscá-lo e principalmente a sua exigência de acordo também com a sua santidade. Muito bem, irmão Leandro. E o bacana é que esses atributos de Deus, ele não vai nos forçar a adorar ele. Automaticamente, quando a gente vê essa grandeza, essa soberania dele, automaticamente o nosso coração se dobra. Automaticamente a gente é envolvido por essa graça, envolvido por esse amor, que automaticamente é a gratidão da gente poder adorar, da gente louvar e devolver para ele. Porque pensa bem, Deus ele é tão maravilhoso porque ele poderia nos obrigar a adorar ele, mas a gente não é obrigado. A graça dele nos envolve, o amor dele nos envolve de tal maneira que o nosso coração fica com uma gratidão tamanha que a gente se curva perante esse Deus. A gente adora esse Deus, a gente chora diante da presença dele, a gente tem a certeza que tem um Deus nos guardando, que a paz que excede todo entendimento, que a gente não consegue entender na hora da tribulação, mas é ele nos carregando. Então, assim, ele é tão maravilhoso que quando a gente conhece ele realmente, profundamente, automaticamente a gente vai aos pés dele. A gente vai entender que ele é o elo mais importante na nossa vida. E assim, a gente vê todo um propósito de Deus, né? A gente vê até da eleição, da salvação, Deus ele já sabe do plano do início ao fim. E às vezes no meio da caminhada da fé, da nossa vida, às vezes a gente
chega até a desistir da gente, mas Deus já sabe como vai ser mais à frente. Eu, assim, de verdade, eu nunca imaginava de 2 anos para cá o que Deus ia fazer com a minha família e na minha vida. Da mesma coisa que eu creio que Jó não imaginava como é que a vida dele ia mudar. Lá pelos 97 anos de idade. Olha que o meu ainda não foi bem antes. Então, assim, essa graça que envolve. Depois que você tem esse encontro com Deus, igual o Jó teve, fica uma marca na gente. Você leva a marca. A palavra fala que ele tem o nosso nome carregado na palma da mão dele. Então é tudo muito maravilhoso. A gente rende graça a esse Deus espontaneamente. Ele nos atrai. A cruz vai nos chamando. A partir do momento que você vai entendendo os atributos, a grandeza, a generosidade, ele não te obriga. Você é atraído por esse amor. É como se fosse um imã. Um imã e um metal. Ele fosse um imã, a gente um metal. A gente é atraído a colar nele. É algo maravilhoso. Tudo bem. O Alfer? Não, eu queria aproveitar também para comentar tá lá o lido lá, né, de Tessalonicenses, que é mostrando que Deus, o texto não vai falar especificamente isso, mas o quanto Deus odeia a idolatria por isso, né? Porque a idolatria é uma forma de colocar outro igual a Deus, ou no mínimo outro Deus, o que não há, né? O que não tem, que não existe. Então Deus, desde o Antigo Testamento, se mostra muito, a palavra certa é irado mesmo, com a idolatria, né? Justamente por isso, porque é comparar alguém a Deus, e ninguém pode ser igual a ele, senão ele mesmo. Então, isso é o ponto aí que me chama a atenção. O Leandro comentou aí também, um pouquinho mais cedo, sobre o amor de Deus, né? E aí, isso nos ajuda a entender que ele nos ama porque ele decidiu amar. Porque um ser que é máximo, que é um ser perfeito, ele não tem por obrigação amar. Mas ele faz isso porque faz parte da sua essência, né? Faz parte de ser um ser perfeito. Outra coisa que o Leandro comentou também, que me chamou a atenção, que é essa questão de Deus, ele não precisa ser adorado, né? Ele, por definição, está intrínseco à ideia de Deus que ele vai ser adorado e exaltado. E aí o pessoal até fica meio chocado com algumas coisas, mas quando acontece uma coisa muito ruim no mundo, ou qualquer outra coisa, nada disso tira a glória de Deus. A glória é intrínseco a ele, ter glória, né, ter majestade, ser majestoso. E isso, mais uma vez, reforçando, que é o que faz Deus abominar a questão da idolatria. Aí o Manu comentou, o reverendo Edivaldo comentou, que nós colocamos diversos ídolos, né? Nós temos no nosso coração diversos ídolos, nosso coração é uma fábrica de ídolos, como o pessoal gosta de falar. Então a gente pensa às vezes assim, não, mas idolatria aqui estava falando por causa aqui no caso do Novo Testamento, né? Por causa dos gregos, que tinham vários deuses, por causa dos romanos, que tinham vários deuses. Não é só essa referência à idolatria, não é só essa referência, é o nosso ego, como o Manu falou, é quando a gente não deixa a nossa vontade, como o reverendo Edivaldo comentou, é quando a gente coloca filhos, mãe, pai, amigos, acima de Deus na nossa vida, né? A gente está fazendo um ídolo, portanto a gente não está reconhecendo que Deus é o único, né, que é digno de adoração. Muito bem. Manu? Rapidinho. E é interessante que todos os atributos, eles não se anulam, né? Hoje eu estou de soltar frases, né? Lewis dizia, né, que pensar no amor de Deus por nós é muito mais seguro do que pensar no nosso amor por ele, né? Então, é justamente isso. O amor de Deus, ele também caminha junto à sua fidelidade, caminha junto à sua imutabilidade. Então, nunca vai se anular, né? Sempre vai se complementar. E é por isso que a beleza dele e a beleza desse amor está acima de quem, né? Top. O Alfer? Aproveitar o comentário do Manu sobre essa harmonia desses atributos de Deus que a gente quer destrinchar mais depois. Aí que erra também o pessoal da teologia, entre aspas, teologia, né?
do pensamento coach ou do pensamento de que Deus é só amor. Porque aí justifica-se a ideia de fazer qualquer coisa, né? E a Bíblia, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus é completamente amor, ele, né, tem esse atributo, mas ao mesmo tempo ele é um Deus que se ira. É um Deus que, mediante a determinadas situações que ele mostra, inclusive a própria idolatria, Deus se mostra também um ser que tem ira, que no fim das contas é um atributo dele. Ao mesmo tempo, ele é justiça também. Quando ele se ira com alguém, né, é justo da parte dele, porque ele é um ser 100% justo. Então tem essas nuances aí, né? Os atributos, nenhum anula o outro. E a gente vê pessoas ou querendo anular a questão do amor de Deus, que só prega juízo a semana inteira na igreja, né? O ano inteiro só juízo, ou o ano inteiro só Deus ama todo mundo, Deus quer isso e não sei o quê, quando na verdade é os atributos em harmonia, né? Muito bem. Leandro. E o engraçado é que Deus ele é tão amor que até aquilo que ira ele é aquilo que nos faz mal. O que deixa Deus irado não é aquilo que pode abalar ele, porque ele é Deus. É aquilo que faz mal pra gente. Então, assim, é um amor inefável, que em palavras a gente nunca vai explicar. Até na ira dele, quando ele exerce a ira, tem um amor, porque é pelo fato do que a gente está fazendo, porque é mal pra gente. A pessoa que está numa idolatria, a pessoa que está nesse movimento coach, ou que está num terreiro de umbanda, que tá, a pessoa ela está fazendo mal para ela. E Deus ele se ira não pelo fato, porque a pessoa nunca vai conseguir fazer mal para Deus, mas para se fazer mal por si mesmo. Agora, pensa bem esse amor. Como a gente consegue esquadrinhar esse amor a ponto dele irar por aquilo que a gente faz com a gente. Não para ele, por ele. Porque por ele mesmo ele não perde a soberania dele. Mas a gente, toda vez que a gente faz isso, que a gente coloca alguma idolatria no nosso coração, esposa, filho, que a gente tira o lugar dele, ele ira por amor, porque ele nos quer. E até falando sobre isso, sobre a gente escolher lugares, eu estava lá no Teu Reino pelas crianças. Aí eu fui lá visitar a terceira, eu falei, Deus, como assim? Senti aquela compaixão de estar ali abençoando, mas que prevaleça a vontade dele, que não seja a minha. E eu sei que enquanto eu cuidar das coisas dele, ele vai cuidar daquilo que é meu. Ele vai cuidar dos meus filhos, ele vai cuidar da minha esposa, e o melhor é eu estar caminhando debaixo dessa graça, debaixo de obediência e daquilo que ele quer, do que eu tentar fazer minha vontade, preocupar só com os meus filhos, em estar num lugar onde já está estruturado, que já tem uma sala de criança, uma igreja que já tem uma equipe de louvor, que já tem o encontro de casal definido, do que você ter que trabalhar por isso. Então, assim, esse amor dele nos envolve. E até a ira dele é amor dele para nossa vida também. Muito bem, né? É isso sobre o que o Leandro e o Alfer disse, né? Tá até no finalzinho aqui, né? Que ele é amor, tá lá em cima, ok, mas diz aqui, né? Contudo, justíssimo e terrível em seus juízos. Então, questão de Deus ser justo. E diz, ó, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado, né? Então, essa equivalência, né? Essa harmonia dos atributos. Eu vou ler mais 3 versos para a gente comentar. Jeremias, Jó e Jó. Jeremias 10:10 diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias 10:10. Jó 11:7-9. Porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Jó 11:7-9. Agora, Jó 26:14.
Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Né? Jó 26, 14. Então, eu vou comentar rapidamente, Jeremias 10, 10, né? Está falando de novo que o Senhor, em caixa alta, Yahvé, é verdadeiramente Deus, né? Único, né? E algo sobre o poder, né? O reinado, né? O Deus vivo, o Rei eterno, e do seu poder, né? Acho maravilhoso essas formas aqui, quando ele diz, por exemplo, ó, o seu furor treme a terra, né? O furor de Deus faz a terra tremer, né? E as nações não podem suportar a sua indignação, tamanho de Deus. Jó 11, 7, 9, fala aqui, né, que ninguém pode desvendar os arcanos, né, de Deus ou penetrar a perfeição do Todo-Poderoso, né? Lembra, eu gosto de lembrar que a dupla palavra que mais repete em Jó, ele tendo as coisas, ele sendo rico, sendo pobre, quase morrendo, as palavras que mais repete é Todo-Poderoso, né? Então, a onipotência de Deus em Jó, né? Interessante isso, né? A palavra que mais se repete em Jó, Todo-Poderoso. Ele tendo as coisas, ele perdendo as coisas, ele tendo saúde, perdendo saúde, Jó não deixou de ver Deus como aquele que ele é, né? A onipotência, o todo-poder de Deus, né? E, de novo, usa as figuras da natureza para tratar do poder de Deus, né? Como as alturas dos céus, é a sua sabedoria. A sabedoria de Deus, tão imensa quanto o céu. Mais profunda é ela, a sabedoria, do que o abismo, né? Mais profunda do que um lugar aí, um buraco, um abismo. A medida da sabedoria, diz Jó, mais longa do que a terra e mais larga que o mar. Tamanho da sabedoria do eterno Deus. E Jó 26, né, dizendo que algo que a gente vê, como o Everest ou como o mar, por exemplo, são apenas orlas dos caminhos de Deus, né? As beiradinhas aí, pequenas dos caminhos do andar do nosso Deus, né? Então, esses são os 3 versos aí que a gente trouxe. Reverendo, pode comentar? A nossa teologia é boa, que na nossa teologia o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e adora em verdade. Em espírito porque ele reconhece que ele é pequeno, microscópico, perto da grandeza, da supremacia de Deus. E Jó, eu gosto da palavra todo-poderoso, eu gosto da palavra onipotente, porque não tem concorrência, né? O Antigo Testamento, principalmente no livro de Jó, não se atribui nada a outra pessoa, daí a palavra todo-poderoso, né? A ação, a reação, planejamento, decreto, né? Providência, senão somente ao Senhor. Somente o Senhor usa o bem e o mal. O Jó acaba dizendo isso para a esposa, né? Tá louca, querida, você não sabe que Deus sempre nos enviou o bem, agora ele nos envia o mal também. E Jó tem um conceito interessante, né? Deus dá, Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Ele tem a consciência única, né, do governo único, último, único do Senhor. Isso está claro em Jó 11, está claro em Jó 26, de Jeremias, capítulo 10, né, que fala da eternidade do rei vivo, né, o rei vivo no sentido também de organizador, aquele que planejou, né, Salmo, eu não consigo esquecer do Salmo 139, porque ele fala da onipotência, da onisciência, da onipresença de Deus, a fonte de todo poder, a fonte única de toda sabedoria, o que cria, mas faz a manutenção dos detalhes microscópicos, né? Quando ele está irado, ele manda a peste, ele manda a fome, ele manda a espada antes de matar. Ele avisa pela peste, ele avisa pela fome, ele avisa pela espada, ele até matar, até chegar à morte, ele tem um caminho aí, né? A gente vê nos profetas, o Senhor vai mandar peste, o Senhor vai mandar fome, o Senhor vai mandar espada, o Senhor vai matar. Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilha, ora, se humilha no sentido de contemplação, né, do tamanho
deste Deus ora, busca, né, e se arrepende de seus maus caminhos, aí o Senhor ele refaz o nosso contexto, né, ele traz um avivamento, né, e tudo isso porque o homem volta a crer na grandeza de seus atributos, tudo isso porque o homem volta a entender o seu tamanho. E aí tem um livro que eu estou lendo aqui que fala que 7 pecados aqui 10 pecados, né? 10 acusações contra a igreja moderna, do Paul Washer, e ele fala que um dos pecados da igreja moderna é esquecer os atributos de Deus, né? Esse livro aqui é um livrinho bem curtinho, né? Bem rápido de ler, leitura boa e também profunda, né? Da editora Fiel. Ele fala que uma das primeiras coisas que ele fala é o homem se esqueceu dos atributos de Deus. E se esquecer dos atributos de Deus é se esquecer da sua grandeza. E se a gente se esquece da grandeza de Deus, a gente se torna grande. Mas quando a gente se lembra do tamanho dele, a gente se torna pequeno. E pequeno, a gente é útil. E grande, a gente é inútil e adversário. Então, isso é bem interessante, né? E os textos que foram lidos aí falam da grandeza dele, fala da supremacia dele, fala que ele é o todo-poderoso, o único poderoso, governador único de toda a história. Muito bem, Verdade. Mais uma indicação aí pro pessoal que está vendo a gente, né? De um livro massa aí. Eu peguei também, não conheci esse livro aí, vou anotar aqui. Muito bom. Manu. E é interessante que o reverendo colocou também, justamente o fato de que todos os homens que escorregaram na história na história bíblica foram porque num ponto determinado esqueceram de um dos atributos, né? Sempre é um atributo esquecido, né? Para depois desencadear num pecado maior, né? Mas tudo começa com um atributo esquecido. Então é necessário sempre buscarmos isso, né? A natureza através do atributo, a adoração através dos atributos, né? Poxa, se você está inseguro, adore a Deus, porque nele você encontra segurança, fidelidade, né? Se você tem medo, né, no Senhor que você vai encontrar segurança. Então, é sempre o aspecto da lembrança de um atributo que vai fortalecer também a adoração do homem, né? E não só isso, mas também vai fazer com que a gente entenda a natureza do Deus vivo e verdadeiro a quem nós adoramos, né? Porque, principalmente Jeremias aqui, ele vai trazer esse contraste entre esse Deus vivo e os ídolos, né? Que através das obras desses ídolos, essas obras são mortas, né? Feitas por mãos de homens, né? Mas a verdade é que o destaque da realidade de que somente Deus é supremo, somente Deus é fonte de toda a vida, enquanto todos os outros deuses são falsamente levantados pelo coração humano, né? Justamente esquecendo-se dos atributos de um Deus onipotente, né? De um Deus atemporal, de um Deus fora de qualquer compreensão, até mesmo humana, né? E Jeremias vai trazer essa realeza, né? Essa soberania de Deus, né? Enfatizando um governo soberano, justo também. Precisamos lembrar sobre essa justiça, né? Lembrar que Deus, que a santidade e a justiça de Deus, em resposta ao pecado, em resposta à idolatria, né? Essa ira de Deus é vista como uma expressão justa do seu caráter, né? Então, ele age mediante o seu caráter, né? Ele é justo. E a gente precisa considerar isso à luz de todos os outros atributos, né? Não se esquecendo, justamente para que a gente também não caia em nossos pecados por causa do esquecimento, né? Ou da inércia, né? Virando as costas, né? Nos tornando nécios, né? Em relação a esses atributos e a palavra dele em nossa vida. Benção demais, isso mesmo. Leandro? E Deus ele é tão infalível em todos os planos, em tudo aquilo que ele faz,
que quando Satanás vai dar aquela voltinha ali para questionar Deus sobre Jó, Deus já sabia que Jó ia conseguir segurar as pontas. Você acha que Deus ia falar para Satanás, não, vai lá, pode ir lá, sabendo que ele já não sabia o final? Eu acho que Satanás, quando ele chegou ali diante de Deus, ele até tentou questionar Deus assim, para ver o que ia acontecer, para ver se em algum ponto Deus ia interferir, o que ia acontecer, mas Deus já sabia do final. Quando Jonas vai para Nínive, Deus ele já sabia que aquele pessoal ia se converter, mesmo que Nínive depois foi destruída, mas naquele primeiro momento com Jonas, ele já sabia que aquele povo ia se render e adorar ele. Então, assim, é muito maravilhoso. O plano dele é muito perfeito. Então, a gente vê pessoas que começam bem na Bíblia e profetas, personagens terminam mal, e a gente vê os que começam mal e terminam bem. Então, assim, nada foge do plano de Deus. E o bacana do atributo e da revelação das Escrituras para a gente, de Deus, que ele deixa tudo nas mesmas medidas. Tanto de quem começou bem, vamos, Saul. Saul ficou 1 ano na presença de Deus e 39, 100. 40, 100. Então a gente vê, mesmo Deus sabendo que Davi ia errar, ele falava que Davi era um homem segundo o coração dele. Davi era um homem segundo o coração de Deus, a palavra nos fala isso. Então, assim, Deus ele sabe do início, do meio e do fim. A gente não sabe, por mais que algumas circunstâncias da nossa vida, às vezes a gente para em alguma circunstância da vida e fala, será que vai ter saída? Será que o que Deus quer de mim? Mas Deus já sabe, ele já tem um plano perfeito. A gente não sabe em qual personagem a gente vai esbarrar da Bíblia, mas ele deixou o atributo e a gente vai ter uma referência para caminhar naquilo que esses personagens erraram, para a gente voltar, ele nos traz de volta, nos corrige e nos coloca num caminho ainda que a gente entende, igual o pastor Edvaldo falou. Quando a gente grande, a gente não tem serventia, mas isso se diminui diante da presença dele. Aí você passa a ter um valor no reino, porque quando você se diminui, você se livra de muito, você vai jogando muita coisa pro caminho fora, você vai jogando orgulho, você joga a tua vontade, você vai jogando muita coisa pro caminho fora, você vai esvaziando, você vai se esvaziando. Excelente, irmão Leandro. Alfer? Nossa, eu queria voltar lá no texto de Jeremias 10, o versículo 12, acho que você chegou até ali, ô reverendo. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Às vezes nos falta um pouco de... E aí por vários motivos, né? Ninguém é obrigado a saber tudo também, ou saber, enfim, coisas fora da área. Mas quando a gente começa a estudar um pouco sobre o universo, o tamanho que é isso, né? Tudo que a gente tem de estrela, de galáxia, a gente consegue ver a grandeza de Deus, né? Às vezes nos falta um pouco dessa compreensão também. Deus está falando que ele é único, porque ele é o único Deus que criou bilhões e trilhões e zilhões de estrelas e ele sabe o nome de cada uma delas. Ele estendeu os céus, como disse o texto aqui de Jeremias, né? Pela sua inteligência, pela sua sabedoria, ele estabeleceu o mundo. Acho que foi chegou a falar, Isaac, na igreja sobre o Albert Einstein. Acho que está no livro do John Piper, quando ele fala assim que Albert Einstein não acreditava em Deus como as igrejas pregavam. Parafraseando aqui, porque eu não lembro exatamente tudo, né? Mas ele não acreditava assim porque as pessoas se comportavam como se o ser que criou tudo isso fosse um ser pequeno, um ser minúsculo. E ele, como conhecedor da física, do universo, da astrofísica, ficou admirado, coisa que a igreja, que tem a Bíblia na mão, né, tem as obras de Deus todas na mão aí para ler, não exalta Deus como ele deveria ser exaltado, né? Então, acho que isso aqui também é muito importante de frisar. A grandeza de Deus manifesta, acho que a gente podia falar depois de Romanos, mas a grandeza de Deus manifesta na criação. A criação aponta para um único Deus, um Deus muito poderoso, um Deus totalmente dominante, né, no universo, né? Um ser que rege tudo que está ali. Muito bom. Até o que o Alfer disse ali, né? Os comentários nossos na nossa classe, na IBD, sobre isso. Todo agosto a gente para refletir sobre missão e estamos usando
Alegre-se os povos, do pastor John Piper, né? E citamos isso lá no livro, né? O que mostra assim, isso Piper falando dos Estados Unidos, né? Interessante. E a gente pode pegar claramente, talvez aumentado, né, o tamanho do Deus da Igreja Evangélica Brasileira, que infelizmente muitas mostram um Deus que não tem esses atributos aqui estudados. Um Deus que precisa da gente, um Deus que está implorando, um Deus que está chorando. Ó lá, ele precisa de você, ele está chorando por causa de você. E não é esse Deus da Bíblia, né? Leandro. E assim, que nem o Ali falou, é tão maravilhoso. Olha para vocês verem. Se a gente estivesse um pouquinho mais distante do Sol, a gente iria congelar. E se tivesse um pouco mais à frente, a gente ia suportar o calor. Gente, a gente, assim, os atributos, tem coisas que Deus fala com a gente logo na hora que você acorda, que você tem teu fôlego de vida. Quando você vai, às vezes a gente vai pescar lá no rio, lá, a natureza, ela se mantém por Deus. Os pássaros, os peixes. Tanto é que quando ele faz aquela comparação, Jesus faz ali a comparação, é para dar essa tranquilidade para o homem. Olha lá os pássaros, olha as flores do campo, para trazer essa tranquilidade. Isso é muito maravilhoso. Essa coisa que... E por isso que essa teologia, esse estudo, esse aprofundamento da palavra é algo maravilhoso, que nós, o reverendo Isaac falou. Se as igrejas têm esse estudo, a pessoa vai entender o acordar dela no domingo para ir numa EBD, o banho que ela vai tomar e quem ela vai estar adorando mais tarde, como vai ser esse culto. Porque hoje as pessoas elas estão atrás de sensações. As pessoas, a tecnologia, tudo tem gerado nas pessoas pequenas sensações. Então as pessoas não estão atrás de um Deus que é contínuo. Tanto é que o culto acaba na hora que o pastor termina o culto. Não, ali inicia. Vai começar a semana. Ali está iniciando o culto, não está terminando o culto. Então, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, tem pessoas indo cultuar e nem sabem o que está indo fazer. Estão numa igreja, não sabe o Deus que está adorando, não sabe o tamanho dele, não entende a profundeza dele. Então, assim, eu costumo comparar pessoas que tiveram muita dificuldade na vida igual eu, que passou, porque a gente conhece um Deus, porque eu fui levado num nível tão profundo de lama, que quando você sai dele, é impossível você não... Aí Deus ele vem cuidando, né? Ele vem tratando, porque a conversão, hoje eu entendo, não é algo assim... Eu costumo falar com os meninos no CT, não é esse miojo. É um decorrer da vida. Deus ele tem um propósito pra gente. Mas a gente não sabe quando vai começar essa verdadeira maratona. Até quando você vai estar sendo preparado e reconhecendo essas coisas dele. Porque vai chegar uma hora que vai ser crucial. Chega uma hora que é sem volta, e você começa a ver as coisas acontecer ao teu lado, você fala, gente, mas como que eu não via isso antes? Como que, porque chegou o momento, chegou a hora, o próprio Jesus Cristo, ele começou o ministério dele com 30 anos, então teve um preparamento. Então eu vejo a vida, hoje eu vejo isso no meu coração, é diferente. Tem coisas que eu fazia que hoje eu não sou capaz de fazer mais, porque o jeito que eu enxergo Deus, eu sei o tamanho que ele é, o atributo dele, eu me trava. Não tem por que fazer isso. Então, assim, é isso que está acontecendo. As pessoas precisam ter, eu creio que quem estiver vendo, vê esse vídeo, busca estudar, busca conhecer a Deus no profundo, os atributos dele, porque isso muda muito a nossa cosmovisão de Deus, do que é Deus, do tamanho que ele é, até onde ele pode levar a gente, do que ele tem prazer, e ele tem um plano para cada vida. Em Jeremias fala, ele tem um plano, ele que sabe pensamentos que tem sobre a nossa vida. Então, quando a gente vai caminhando, que a gente vai entendendo, é como se a nossa vida fosse um quebra-cabeça.
Talvez logo de início você não entende, mas quando você vai conhecendo esses atributos, as coisas vão encaixando e tudo vai dando sentido. Muito bem, nós vamos para a última rodadinha de textos. Vou ler os 3 últimos de hoje, por causa do tempo, e aí a gente passa para. Todos comentam e depois as palavras finais. Vamos aqui, João 6:24. João 6:24 está assim. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura, né? Então, assim, esse é um daqueles textos, né? Eu com o Alfred, de vez em quando a gente para pensar, parece que não tem muito gancho pro momento, mas eu vou me lembrar de algumas ocasiões que o Evangelho de João cita muito. Eu expus João também inteiro, quase lá na primeira igreja que eu estive, e em dados momentos está escrito lá assim, né? E ele se desvencilhou delas, né? Me parece assim um poder de Deus, sabe, em Cristo, inclusive de praticamente sumir das pessoas quando necessário, né? Uma vez delas foi quando os irmãos dele queriam transformá-lo num rei civil, né, junto com umas pessoas, e ele se desvencilhou 2, 3 vezes. Outra vez quando foi para ser apedrejado, né? E aqui também eu acredito que é por aí, né? Ele fazendo milagres, o povo indo atrás e ele se desvencilhando. Os irmãos depois façam seus comentários sobre. João 6:24. 1 Timóteo 1:17 está assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém, né? Então, um verso aí de glorificação a Deus, né? De adoração, maravilhoso aqui, lá em 1 Timóteo 1:17, né? Falando de novo sobre o reinado de Deus, ele sendo o Rei eterno, imortal, né? Que sempre viveu e sempre viverá, que não morre e que a Bíblia inteira traz, né? O Deus invisível, né? E Cristo como a imagem do Deus invisível, né? O visível de Deus sendo Cristo. E Deuteronômio 4:15-16. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor, vosso Deus, vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante de homem ou de mulher. Né? Então, 2 textos aí falando sobre a questão de Deus ser invisível. Né? Talvez seja esse atributo aqui, mostrando nesses 3 versos aqui, nesse momento. E é esse o meu comentário. Reverendo Edivaldo. O texto de que você leu de João 6:24, talvez ele seja o 4:24 de João, e daí ele fala que o João 4:24, né? Eu abri aqui, ó. Deus é espírito, né? E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O espírito invisível, aquele que é imortal, aquele que é invisível, né? Aquele que o eu sou, né? Ele existe por conta própria, ele tem todos os atributos em si. Eu acho interessante que quando a gente vai se relacionar com Deus, a gente se relaciona primeiro com a incapacidade que nós temos de autossuficiência, e a gente encontra nele essa autossuficiência, né? Ele é suficiente em si mesmo, o próprio nome dele, eu sou, né? Eu existo por conta própria, né? Quando ele conversa com Moisés, ele fala: vai lá e fala para Faraó que eu sou, né? Eu dou conta do recado, eu existo, né? Moisés não dava conta do recado, Arão não dava conta do recado, ninguém dá conta do recado, mas o Deus que mandou a gente ir, né, ele dá conta do recado. E esse Deus é o Deus invisível, e ele requer a nossa adoração, ele requer a nossa contemplação, ele requer
a nossa alegria de andar com Ele, né? Tem um cântico que a gente canta na igreja, que há muito tempo a gente canta na igreja, a letra dele é boa, do Koinonia, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, e a palavra absoluta é bom, absoluto, completo, em todas as dimensões, né? Tudo que existe e acontece, a letra diz, né, tu sabes muito bem, na verdade não é saber, né, é fazer, executar, está no controle, no domínio, né? Deus não sabe o que vai acontecer, Deus decretou, a palavra é decretou, por mais que seja dolorido, né? Ele decretou todas as coisas, por ser invisível, por ser eterno, por ser imortal, por ser espírito, né? Ele decretou. E aí a música diz assim, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, né? Aquilo que o Leandro está falando, né? Ele me eleva, ele me amarra para reconhecer a sua soberania, né? E entender que tudo que existe acontece, ele que faz, né? E o que isso produz em mim? Isso me amarra, isso me eleva, né? Isso me leva à a contemplação de que realmente ele é verdadeiro, infinito, perfeito, único, todo-poderoso. E agora o que a gente está estudando é invisível, espírito invisível. E esse Deus, que é espírito, ele requer que seus adoradores o adorem em espírito, né? Na contemplação mínima da grandeza que ele tem. Porque quando a gente contempla a grandeza de Deus, a gente consegue entender, lançar luz para dentro da gente, para a gente viver aquilo que o Leandro estava dizendo, né? Eu preciso ter satisfação nisso, admiração nisso, para adorar isso com naturalidade. O verdadeiro adorador, né, ele é buscado por Deus para viver essa dimensão da contemplação da grandeza dele com naturalidade. O que aconteceu com a mulher samaritana ali em João capítulo 4. Perfeito. Bem que o reverendo disse aqui, deve ter sido erro de impressão, né? Aqui está 6, com certeza é o 4, né? Porque aí os 3 versos vão casar nessa questão de ser o atributo de Deus invisível, né? Muito bem, obrigado, reverendo. O Aleph. Coincidiu do reverendo citar uma música, eu também estava pensando uma aqui para citar já já. Mas aqui, esse de 1 Timóteo 1,17 é muito, muito bonito, né? Assim é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, né? Eu gosto de pensar em Deus, lógico que não comparando uma coisa com a outra, vocês vão entender por que eu não estou comparando, nem faz sentido mesmo. Mas eu gosto de pensar em Deus quando a gente está estudando matemática lá atrás, e aí fala-se muito da reta, né? O que é a reta? São infinitos pontos que não tem nem começo nem fim. Ela é infinita, tanto para a esquerda quanto para a direita, né? Quando a gente fala que Deus é eterno, é mais ou menos essa ideia, né? Deus existe antes mesmo do tempo existir, né? Tem uma música que fala um pouco sobre isso também. Então, estamos falando de um ser que não começou a sua existência como nós começamos a existência gerada por Deus, né? Não, ele não começou, ele sempre existiu e nunca vai deixar de existir. E aí o escritor aqui ainda fala Rei eterno. Então, desde quando o mundo existe e desde quando o mundo não existe também, por toda a eternidade, ele sempre foi rei. Em nenhum momento Deus deixou de sentar no seu trono, né, de governar o mundo. Aí, falando da música, tem uma banda que eu escuto muito, que a banda tá ligada a uma igreja, né? Essa igreja, infelizmente, os pastores falam coisas que não têm o menor sentido bíblico, mas, por incrível que pareça, as letras são muito bíblicas, são muito teológicas, que é a banda Hillsong, australiana lá. Eles têm uma música que eu acho, assim, uma das mais bonitas que eu já vi, que ela tá falando, ó, quão lindo esse nome é, falando do nome de Jesus, né? E aí Jesus, Deus, uma pessoa da Trindade, portanto, ele fala, és invencível, inigualável, hoje para sempre reinarás. E aí eu gosto muito do como que tá no inglês, porque no inglês, em vez de falar invencível, ele fala, você não tem rival. Não há ninguém para bater de frente com você. Não tem ninguém para fazer isso. Então, eu acho que essa música, ela traz bastante isso, né? Ele foi pegando elementos que a Bíblia traz e juntando numa música só, né? Então, chama bastante atenção, porque é uma música que exalta muito a grandeza de Deus. E eu só fazendo um parênteses aqui, eu fico muito triste que as pregações da igreja Hillsong não são bíblicas, né? Porque as músicas normalmente são muito bem escritas, muito bíblicas. Reverendo.
Só pegar uma carona eu acho que eu repito isso domingo após domingo na igreja. Deus não tem rival. Deus não tem rival. Ele é supremo, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é a única fonte de poder. Ele é todo poderoso. Ele não tem rival. E quando a gente consegue contemplar, né, a gente não isola os atributos de Deus, eles são quase que um fruto só, uma coisa só, mas ele é onipotente. E a gente precisa lembrar disso todo dia. A gente dá os gritos de Jó e Paulo, né? O grito de Jó é: eu sei que o meu Redentor vive. O grito de Paulo é: todas as coisas. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, né? Eu gosto dessa imutabilidade, da onipotência, da graça, da santidade, né, do Senhor, do amor dele. É justo, bravo, mas totalmente amável. E pegando carona nas músicas, né? Quando eu li ali, sempre quando eu leio Timóteo, eu lembro, é o único, né? É o único que é digno de receber a honra e a glória, né? E vai falar sobre, inclusive, eu acredito que quem fez estava lembrando de Timóteo, né? Que fala muito isso. Outro louvor antigo, destes que exaltam e muito adora o nosso Deus, né? Vou dar a palavra para o Manu, nenhum dos dois levantou a mão, então, Manu. Só bebendo aqui. Mas a expressão de louvor é justamente essa exaltação de forma externa, né? Isso que é o louvor, né? É quando a gente exala de fato aquilo que a essência de Deus se mostra em si mesmo. Isso é perfeição, né? E principalmente quando você traz um verso, né? Com todos esses atributos compostos também, mostrando que somente a Ele deve focar toda a glória, deve focar todo o louvor, né? Isso é uma expressão, isso é doxologia, né? Essa é uma expressão de doxologia, né? De louvor a Deus. E Paulo, escrevendo isso, ele mostra justamente uma profunda reverência, né? Reverência à adoração, reverência a esses atributos, a essa essência, compreendendo de que realmente o louvor é apenas expressão da grandiosidade do nome de Deus, né? A ideia de rei eterno, né? Não é só a ideia de do rei em si, mas é também do seu reinado que não tem fim, né? Esse governo supremo. Então, ele auto se explica esse verso, né? Não tem nem. Eu acho que é mais em sentido de olhar e vislumbrar do que propriamente comentar, né? Então, é lindo, é lindo. A ideia dessa invisibilidade, imortalidade, eternidade no ser de Deus, né? O que nos mais faz ficar tranquilos é que em Cristo a gente pode desfrutar dessa glória, né? Em Cristo a gente desfruta dessa eternidade. Então, é lindo demais, né? E assim como ele termina com honra e glória para todos sempre, só lhe deu glória, né? Somente o Deus da glória acima de tudo e todas as coisas na nossa vida. Amém. Leandro? Quando a gente entende todos esses atributos de Deus, a gente deita e dorme tranquilo. Porque a gente sabe que o nosso Deus não dorme. E a palavra dele fala que ele nos dá enquanto a gente dorme. Então, assim, é maravilhoso. É maravilhoso. Tudo que Deus faz, a grandeza dele, a sabedoria, tudo que ele faz, a gente vê o milagres, acontecimentos. Eu lembro muito quando eu estava quando eu fui na Internacional da Graça, levar uma palavra, dar meu testemunho, e eu contando para os meninos. Aí o pastor Paulo virou muito amigo meu. Aí, quando o Luciano chegou lá com 3 tiros, um no rosto, um varou a barriga, o outro varou o ombro, eu falei, irmão, você tá vendo? O meu você acredita se você quiser. Mas esse aí, ó, esse aí não tem como você não acreditar, não. Porque esse aí você tá vendo, você pode tocar ali, ó, toca lá pra você ver. A bala varou, a bala entrou aqui, varou aqui, ó. Falei, você pode tocar no cara lá, que aquilo ali é Deus. É Deus fazendo.
Então, assim, não tem como. Tem aquela música, todo mundo falando de música e também eu vou falar de uma música que é quebrantado. Pela cruz me chamou gentilmente. É assim que Deus envolve. Deus, o atributo, o amor dele, a ira, tudo se envolve numa majestade, num poder tão grande, que quando você menos espera, você está de joelho dobrado, prostrado e está adorando ele. Você está ali sem entender. Você fala, mas como que eu cheguei até aqui? Como que eu cheguei até ali? Porque ele foi chamando, ele foi atraindo. Ele te atrai. Ele te atrai, atrai, atrai. E por fim, ele é um Deus que, se ele quisesse, ele obrigava a gente a adorar. Se ele quiser fazer isso, a palavra fala que todo joelho vai se dobrar. Mas não. A essência dele é tão poderosa que a gente se desdobra diante dele pelo tamanho da soberania do poder dele. Reverendo. O Leandro falou que pregou lá na Internacional da Graça de Deus, e aí me veio à mente assim, uma cena interessante, né? O Leandro chegando e disse, eu quero falar sobre os atributos incomunicáveis, assustando então o auditório, né? E, e falando que o nosso Deus, falando dos atributos incomunicáveis de Deus, e aí deixando o povo com uma pulga atrás da orelha, de repente ele fala, mas agora eu quero falar da maneira como Deus comunica os seus atributos na pessoa de Cristo. E aí você prega Cristo, né? E aí, de repente, os atributos incomunicáveis, de tão incomunicáveis que são, por serem grandes e serem do caráter de Deus, eles se tornam comunicáveis em Cristo Jesus e passam a ser admirados, né? E depois de admirado, aí a gente quer imitar todos os atributos comunicáveis de Cristo, que é a ideia máxima da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, principalmente quando Jesus chega, pisa aqui e vem dizer, eu vim comunicar o incomunicável para que o comunicável seja imitado. Bonito isso, né? Muito bom, Heavy. Perfeito, né? É que assim, né? Música boa, palavra boa, né? Livros bons, e esses são os nossos comentários, esse é o nosso grupo, né? Esse é o nosso intuito, né? Palavras finais, eu inicio aqui finalizando a minha parte, dizendo a você que nos assistiu, obrigado pela sua paciência, esteve aqui conosco, obrigado pela sua audiência. Tomara que você tenha sido abençoado por esse Deus maravilhoso, excelso, supremo, e que tenha, inclusive, com isso que essa parte aqui que estudamos, aumentado seu vocabulário aí na oração, no louvor, na adoração, tanto e o quanto Deus é. Né? E os atributos são esses, né? São características daquele que é. E que isso, como todos nós falamos, possa te dar mais conhecimento desse Deus, né? E é através da palavra, como o Manuel disse, é só a escritura, né? O solo deu glória não chega sem a sola escritura. Então, você possa aproveitar esse texto que a gente aqui comentou para buscar mais, para ler, para conhecer, e, de novo, encontre uma igreja que demonstre este Deus no púlpito, principalmente, né? Nos professores, nos pastores, uma igreja que busca exaltar esse Deus. E essa é as palavras finais minhas aí para você, nosso telespectador aí, você que está assistindo ao nosso vídeo. Reverendo. Eu pensei aqui, ó, que através da palavra escrita de Deus, a gente pode ter acesso a uma fé que revela a graça de Cristo, que nos leva a apreciar profundamente o nosso Pai e chegar àquilo que é o propósito inicial e final de todas as coisas, glorificar, bendizer, viver a plenitude daquilo que Ele já fez por nós todos. É a minha palavra. Amém. Diácono Alfer. Se fosse dar uma resumida no que a gente falou hoje, né? Difícil, porque é um assunto rico demais, né? Mas eu diria para que você que ouviu aqui, chegou até o final, ouviu todos esses atributos de Deus que a gente falou aí, tem mais por vir aí nos próximos vídeos, nos próximos estudos, mas só isso que você já viu já é o suficiente para você entender que esse Deus deve ser adorado, né? Como disse o texto que o reverendo estava mostrando,
adorado em espírito e em verdade, né? Então, faça isso por meio das coisas criadas por Deus, por meio da glória dele revelada, né? Por meio de todas as características imutáveis, imensas, né? Magníficas, perfeitas. Adore esse Deus dessa forma, louve esse Deus dessa forma, né? Tendo em mente que você está lidando com um ser extremamente grande. De novo, voltando à definição lá do filósofo, maximamente grande, né? Então, pense nisso, sirva esse Deus dessa forma. Amém. Manu, Você que chegou até aqui, você agora se torna responsável por tudo aquilo que você escutou, mas também agraciado por tudo aquilo que também você escutou, né? Lembrando-se de que tudo aquilo que a gente falou e que esse capítulo 2, no primeiro parágrafo, trouxe, é uma lembrança, né? Um lembrete da majestade de Deus, que governa sobre tudo, sobre todas as coisas, e da necessidade que a nossa vida tem de ser orientada para a glorificação do nome tão somente dele. Não tem nada de nós e nunca haverá nada de nós. Isso não é sobre nós, mas tudo sobre os atributos desse Deus. Este que é digno de toda honra, de todo merecimento da nossa adoração, da centralidade da nossa vida nas coisas dele para a sua glória eterna. E que realmente, né, que a nossa vida esteja pautada em somente o Deus da glória. Ele é digno de louvor, adoração e todo o nosso empenho em mentalidade, coração e alma nas coisas dele tão somente. Ele não precisa de nós, mas nós precisamos da sua glória. amém. Leandro, Glória a Deus. Quem chegou até aqui, a palavra, ela gera luz. E a luz, uma vez gerada, ela gera responsabilidade. Então, quem chegou aqui pegou essa luz e tu vai ter essa responsabilidade agora de aprender e de entender como adorar esse Deus. Aquele que era, aquele que é e que é de vir. Amém. Deus abençoe tua vida. Foi fantástico hoje. Creio que Deus, assim, está sendo tipo um Netflix, né? Abençoado, um Netflix do céu. E cada dia está ficando mais emocionante. A gente tem que desfrutar mesmo. Gente, quando a gente fala da palavra de Deus, que a gente... É tudo muito maravilhoso. Tudo muito maravilhoso. E fica aí. Palavra gera luz. A luz, uma vez gerada, é igual a responsabilidade. Aquele que era, aquele que é e que é de vir. Ele não muda. Ele é imutável. bom, assim chegamos ao fim. Muito obrigado aí, meu amigo, minha amiga que assistiu conosco. Curte, compartilhe, né? Vamos divulgar esse vídeo, mostre aos seus amigos, né? Se você gostou, mande aos seus colegas, amigos, aos seus familiares, né? Mostre um pouco sobre Deus, aquilo que a nossa conversa fez aqui e que ela traga mesmo elucidação à sua vida. Então, curte, compartilhe, né? Se inscreva lá no nosso canal e vai ser bênção ter você nos próximos aí. Lembrando que toda semana nós subimos um vídeo novo, né? E vai ser bênção para nós e para vocês. Que Deus abençoe muito. Agradecemos aí o reverendo Edivaldo, agradecemos ao missionário Leandro, ao diácono Alfa, ao nosso irmão Manuel, e estamos juntos. Que Deus abençoe muito. Um abração. Até a próxima.